Mateus capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim, o título é a visita dos magos. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os principais sacerdotes e mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os governantes de Judá, pois de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos, informou-se acerca do tempo em que a estrela aparecera, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, perguntai diligentemente pelo menino, quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando, parou sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, ficaram muito alegres. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe deram os seus presentes. Qual que era? Ouro, incenso e mirra. Isso eu acho que a gente mais viu na escola dominical, né? Quando os reis adoraram o menino, né? Ouro, incenso e mirra. E tendo sido por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará matar o menino. José levantou-se e de noite tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, habitantes de Belém e os seus arredores, segundo o tempo indicado pelos magos. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, pela Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, venha me usar como instrumento nas Tuas mãos. Fala ao meu coração, como o Senhor falou, Pai amado, na sexta-feira, e fala com a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O nascimento de Jesus impactou a história da humanidade. Não foi apenas mais um bebê, não foi apenas mais uma criança, né? Mas foi o Salvador. E ele impactou a história. Todos têm que reconhecer, todos os povos, todas as pessoas, elas têm que reconhecer a importância de Jesus na história. Mesmo aqueles que não acreditam, aqueles que são céticos, eles têm que acreditar que Jesus, ele foi importante na história. Ele foi um personagem super importante e relevante na história da humanidade. Todos os povos, todas as nações, em todos os tempos, o nome de Jesus, ele é reconhecido. É o nome mais falado, é o nome mais conhecido no mundo. Ah, não é o Antônio, não é o José que todo mundo fala, tem um monte de José, um monte, né, Antônio. Não, o nome mais reconhecido no mundo, na humanidade, em todos os tempos, é o nome de Jesus.
todas as sociedades, todas as religiões e sociedades, elas estão baseadas nos ensinamentos de Jesus. Todas as religiões, elas estão baseadas nos ensinamentos de Jesus. Em algum momento você vai perceber que algo que eles falam, algo que eles fazem, né, você vai associar a Jesus. Eu já conheci pessoas e conheço pessoas de outras religiões, de várias religiões, né, que falam bastante de caridade, de amor, de ajudar o próximo, né, e nós vemos que Jesus, ele diz isso, né, para que a gente ame o próximo, que a gente ajude o mais pobre, que a gente não deixe desamparado as viúvas, né, na igreja, que a gente não deixe desamparados os mais pobres, os mais necessitados, que ele veio para os mais necessitados e os mais pobres. Ele veio para os doentes, né, assim que diz, que o são não precisa de médico, né, só quando ficar doente, né, então ele veio para os doentes. E um dia eu estive doente. Um dia você esteve doente também, e ele veio para você, né? E você encontrou a cura, você encontrou a libertação, né? Através de Jesus. E eu faço uma pergunta para você: na sua vida, qual o impacto que Jesus tem causado? Qual o impacto que Jesus tem causado na sua vida, desde o momento que você o conheceu? Esse ano, eu tenho vivido algumas coisas, e vivi durante a minha vida, né, depois que eu vim para Jesus, eu analisando e eu percebendo, eu vivi uns impactos maravilhosos e marcantes na minha vida, pela presença de Jesus nela. Eu lembro que eu sempre, já contei isso aqui, acho que 600 e poucas vezes, né, que eu sempre falava que eu não ia casar, que eu não ia ter família, que eu não ia, né, ó céus, ó vida, ó azar, né, várias vezes eu falei isso para mim, né, mas quando Jesus impactou a minha vida, quando Ele entrou na minha vida, e eu abri o meu coração para receber esse Jesus verdadeiro, né, quando eu abri o meu coração e falei assim: Jesus, pode morar aqui, né, como, foi cantado? Cantou hoje sim, não cantou? Não? Foi outro parecido, mas esse louvor, né, que fala, pode morar aqui, não é? Não tem um hino que fala assim? Pode morar aqui. Quando eu abri o meu coração, meus irmãos, e disse assim: Senhor, pode morar aqui, meu coração está aberto, a minha casa está aberta, não só as portas, mas a janela, eu tirei o telhado também para o Senhor entrar, para não ter por onde o Senhor não entrar. Eu abri de coração mesmo a minha vida, e falei para Jesus: pode morar aqui. A partir do momento que eu convidei Ele para morar no meu coração, de verdade, não é falar assim: ó Senhor, o seu lugar é o quartinho da bagunça, o seu lugar é esse espacinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó, que está tudo ocupado, o seu lugar é esse cantinho aqui. Não, quando eu coloquei Jesus no devido lugar, que é habitar dentro do meu coração, Senhor, ó, já arrumei a casa, já arrumei a mesa, né, esse fala, né, arrumei a mesa, já arrumei a casa, pode morar aqui agora. Quando eu falei: Senhor, não tem nada que impeça o Senhor de morar no meu coração mais, eu te aceito, eu quero que o Senhor venha morar dentro de mim, a minha vida mudou, meus irmãos. Eu não tinha emprego, eu estava desempregado, e irmãos, eu ficava muito nervoso, triste, por não estar trabalhando, viver trabalhando de bico, fazendo um biquinho aqui, um biquinho ali. Eu falava: Senhor, eu acho que eu mereço uma coisa melhor, eu preciso, eu tenho que arrumar um emprego, né? E quando, né, diz que quando Jesus manda, até o diabo obedece, não é verdade? Quando Jesus manda, até o diabo obedece, né? E eu ali conheci umas pessoas, né, que são amigos meus, né? São amigos,
a esposa desse rapaz até faleceu, mas ele é muito amigo, ele vira e mexe, passa aqui. Eu falei para ele qualquer dia para ele vir na igreja, ele falou que vai vir qualquer dia, né? Eu creio que esse qualquer dia vai chegar, né? Esse qualquer dia vai chegar. E ele me arrumou um trabalho, né? Me arrumou um trabalho, e ele é de outra religião, né? Mas ele é meu amigo, eu gosto, eu amo ele. É um amigo mesmo que eu frequentava a casa dele, eu e o filho dele, a gente era super amigos assim, né? Só que ele mudou para um lugar bem longe, mas ele continuou sendo meu amigo, mesmo sendo de outra religião, irmãos, né? A gente não pode discriminar a pessoa pela religião, porque a religião não vai salvar ninguém. Eu ser crente não vai garantir meu passaporte para o céu. Não vai garantir, porque se eu não abrir o meu coração e deixar Jesus entrar, não vai adiantar nada. Não adianta eu vir para a igreja, cantar louvor, pregar, se Jesus não habitar dentro de mim de verdade. Se eu não tiver com o coração 100% liberado e aberto para Ele trabalhar na minha vida e fazer a obra dEle. Então essa pessoa arrumou esse serviço para mim. E um dia, né, durante o meu trabalho ali, né, ele descobriu que eu tinha voltado para a igreja. Ele falou desse jeito para mim assim, ó: se você continuar indo para a igreja, você não vai mais lá na minha casa. Se você continuar indo para a igreja, eu vou dar um jeito de fritar aqui. Aí eu falei, amém, amém. Se tiver que ser fritado, eu vou ser fritado, mas eu não vou deixar de servir a Jesus por causa disso. E Jesus começou a fazer, irmãos, uma obra na minha vida. Começou a me transformar. Eu desde pequeno eu vou para a igreja, era da escola dominical, mas chegou um momento que eu saí, e foi esse tempo que eu retornei, que eu falei, Jesus, a casa está arrumada, já arrumamos a casa, preparamos a mesa, está tudo preparado, pode vir morar aqui agora, né? Foi nesse tempo, e Jesus trabalhou na minha vida. Irmãos, eu já estou 23 anos nesse emprego, 23 anos nesse emprego. E por quê? Porque eu sou bom, porque eu sou um bom funcionário. Eu sou um bom funcionário. Eu sou um funcionário aplicado, dedicado, respeito às normas da empresa, os meus chefes gostam de mim, mas não é por isso que eu estou lá há 23 anos, porque muitas pessoas iguais a mim, ou até melhores que eu, passaram por lá e já saíram. Mas eu estou lá porque foi uma porta que Jesus abriu para mim, usando uma pessoa que eu jamais iria imaginar para abrir essa porta para mim. Eu estou lá até hoje, ele já saiu, faz muito tempo. Eu fui chefe dele depois, irmão. Olha como Deus faz, né? Eu fui chefe dele, né? E depois que ele saiu da empresa, por 2 vezes eu recoloquei ele lá, e ele saiu de novo, se aposentou, está bem hoje. Mas é o impacto de Jesus na minha vida, é isso que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero transmitir para vocês é isso, é o impacto de Jesus na nossa vida, aonde nós estivermos. Isso, eu vou fazer 23 anos da mesma empresa, 25 nesse ramo que eu estou, que foi quando ele me colocou lá, né? E 23 anos só nessa empresa. É o impacto de Jesus na nossa vida. Quando Jesus entra na nossa vida, nós temos que ser impactados. Nós temos que ser impactados. Não pode ser a mesma coisa. E eu falava que não ia ter família. Olha a minha família aqui, ó, família bonita. Israel fazendo 11 anos hoje, hein, irmãos? Já falou que é adolescente que quer participar do NID dos adolescentes. 11 anos hoje, ó, Israel faz 11, né? A Isabela, a Cris, a minha família. Tenho minha casa, que graças a Deus, olha o impacto de Jesus na minha vida. Quitamos nossa casa esse ano, que bênção. E lá atrás, quando eu entrei nessa empresa, o meu sonho era fazer uma faculdade. E eu tive a oportunidade, irmãos, assim que eu entrei, de fazer. Mas, você sabe, né? Jovem, né? Não sou velho, mas eu era mais jovem. Eu já era mais jovem lá, hein, irmãos, né? Aí o que eu fiz? Não, quero o meu carro. Eu não quero faculdade, aqui, estou novo para fazer faculdade, não tá cedo. Eu quis comprar meu carro. Deus permitiu, eu comprei meu carro, né? Quem lembra da minha Paraty, ó? Um monte de gente lembra aí, ó. Uma Paraty da horinha que eu tinha, né? Bege,
né? Tinha como é que chama aquele negócio atrás que sai bum, bum, bum? Esqueci o nome. Tinha um sonzão, né? Tinha um sonzão da hora, não, tinha um módulo, mas tinha um redondão, parecia um negócio de batuque, mas que... Bazuca, ó, Neemias manja. Uma bazucona atrás que não cabia uma mala, irmãos, porque a bazuca ocupava o porta-mala inteiro, né? Bazucona. Eu lembro o dia que roubaram ela em frente à casa da irmã Suzy, eu entrei em pânico, né? Lembra, irmã Suzy? Mas eu comprei meu carro, tive o meu carro, depois vendi meu carro, comprei outro carro, vendi meu carro, né? E foi assim, e Deus foi permitindo, né? E essa foi essa semana, na terça-feira, eu até mandei para todo mundo aí. Quem assistiu aí, irmãos? Quem me viu lá? A hora que me chamou lá, Luciana Oliveira Barros, passou um filme, irmãos. Desde aquela vez, falei, meu Deus, era para ter feito isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Mas Deus foi misericordioso, que permitiu que eu terminasse minha faculdade também, né? E me formasse na terça-feira. E aquilo veio um filme na minha cabeça. Eu poderia ter feito isso lá atrás, mas por quê? A falta de sabedoria, a falta do impacto de Jesus na minha vida, de conhecimento, de sabedoria. Eu preferi outras coisas do que me aplicar nos meus estudos, né? Aplicar na minha vida, no conhecimento. Mas a gente vai amadurecendo e vai crescendo e reconhecendo isso dentro de nós. E Deus foi misericordioso. Então eu falo para vocês aí, mais jovens, né, que ainda não têm os 25 anos que eu tenho, né, mas se apliquem nos estudos, não pare de estudar, não pare de adquirir conhecimento, de investir em vocês, de investir na carreira de vocês, investir no conhecimento de vocês, porque isso ninguém tira. Que nem eu falei, meu carro roubaram uma vez, mas como que vai roubar o meu conhecimento? Como que vai roubar aquilo que eu investi no meu coração? Como que vai roubar aquilo que eu investi na minha vida, no conhecimento? Não vão roubar nunca. Então se apliquem em estudar, se apliquem em investir em conhecimento na vida de vocês. Até porque o mercado de trabalho hoje é muito mais feroz do que antigamente. Eu lembro nesse ramo que eu estava mesmo, você saía de uma empresa, sem mentira, irmãos, no outro dia você estava trabalhando. Tinha vezes que as pessoas ligavam para mim, tinha um rapaz que falava, não, sai daí, ó, e vem trabalhar comigo, eu vou te pagar 3 vezes mais o que você ganha aí, mas vem trabalhar comigo, eu quero você comigo, né? Mas eu falava, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Foi Ele que abriu, então não vai ser eu que vou fechar. Se for da vontade dEle, um dia eu saio, né? E vou para outro lugar. Mas enquanto Ele não fechar, eu não vou ser besta de fechar. Né? E isso é o impacto de Jesus na nossa vida, irmãos. E eu pergunto para você mais uma vez, qual é, na sua vida, qual o impacto que Jesus tem causado? Jesus nasceu, e o nascimento de Jesus, como nós lemos aqui, ele gerou impactos positivos e negativos. Qual foi o impacto positivo? Os magos, eles vieram do Oriente para adorar a Jesus. Eles ficaram sabendo do nascimento de Jesus e eles foram adorar a Ele. O impacto positivo naquele momento foi esse. O nascimento de Jesus gerou no coração daqueles reis, magos, o quê? O desejo de encontrar com Jesus e adorá-lo, presenteá-lo, como a gente viu, adoraram com presentes, né? Fizeram uma adoração ali, né? E o impacto negativo? Quem foi o negativo aí? Herodes, né? Que diz que quando os magos chegaram ali e perguntaram, onde que está Jesus, o rei dos reis e tal? Diz que, a gente leu que quando Herodes ficou sabendo disso, o que ele fez? O coração dele se endureceu, ele ficou furioso. E diz que junto com ele, toda Jerusalém ficou furiosa. E hoje, irmãos, não é diferente, não mudou. O nome de Jesus, a presença de Jesus, o fato de Jesus existir, o fato de ter pessoas que adoram a Jesus, que seguem a Jesus, gera impacto negativo na sociedade. Tem pessoas que não gostam de nós, tem pessoas que não gostam da igreja, tem pessoas que não gostam daqueles que adoram a Jesus.
Ainda nos dias de hoje, existe isso. E o que Jesus causa em você? Você que está aqui nessa noite. O que Jesus causa no seu coração? Um desejo de adoração? Um desejo de adoração? Ou perturbação? Herodes ficou perturbado quando ficou sabendo, né, que os reis iam ali adorar a Jesus, que Jesus tinha nascido. Ele ficou perturbado, tanto que ele tramou, né? Ele falou para os reis assim, vocês vão lá, né? Procura ele, adoram ele lá, e depois vocês vêm e me falam onde que ele está, que eu quero ir lá adorar ele também. Mas qual que era o desejo real do coração de Herodes? Matar Jesus. Matar Jesus. Mas lá atrás, né, quando o homem caiu no pecado, Deus já fez já planejou, né, fez um plano de salvação para a humanidade, de reconciliação, de reconstrução de relacionamentos, que era Jesus, o nascimento dele. Então não era Herodes que iria matar Jesus ali, porque já tinha um plano traçado, já tinha tudo planejado por Deus. E como a gente leu, né, os magos tiveram um sonho, né? Deus deu um sonho para eles, dizendo para eles: não volte para Herodes, porque ele quer matar Jesus. Não é isso, irmãos, que nós lemos? Sim ou não? Sim. Então o que Jesus causa em você? Perturbação ou desejo de adoração? Amém? Ninguém fica indiferente, irmãos, à presença de Jesus. Como eu disse, quando a gente abre o coração e Jesus vem morar dentro de nós, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Ninguém fica indiferente à presença de Jesus. Aquele que aceitou Jesus, aquele que tem Jesus no coração, a presença de Jesus vai trazer um desejo de adoração, um desejo de adorar a Ele, de louvar a Ele, de estar na presença dEle. E aqueles que não conhecem, aqueles que estão fora, aqueles que não acreditam, eles vão se incomodar, meu irmão. Eles vão se incomodar, eles vão continuar se incomodando. Por quê? E isso reflete, nos dias de hoje, na perseguição da igreja. Nós vemos como a igreja é perseguida nos dias de hoje, meus irmãos. Porque é um impacto negativo no coração das pessoas. Aqueles que não acreditam, aqueles que não querem, aqueles que não aceitam. Traz esse impacto negativo. O descaso com a Bíblia e com os crentes. Quantas pessoas nós vimos aí já fazendo descaso da palavra de Deus? Às vezes até para nós mesmos, você vai, fala alguma coisa, prega alguma coisa, e de repente a pessoa vem e fala um monte para você, não acredita, desacredita, faz pouco caso de você, né? Nós tivemos até um irmão no pequeno grupo falando que a pessoa falou para ele: por que você vai para a igreja? Né? Por que você vai para a igreja? Por que em vez de você fazer outra coisa, você vai para a igreja? E a palavra de Deus diz que mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em outros lugares. Mais vale um dia você na presença de Deus, meu irmão, do que 1000 em outros lugares, nos barzinhos, nas biqueiras, onde for. Mais vale um dia você na presença de Deus do que você em outros lugares 1000 vezes. E ele disse isso para a pessoa, falou assim: eu prefiro estar na igreja do que estar aqui. Eu prefiro estar na igreja, na presença de Deus, adorando o meu Jesus, do que estar aqui. Essa é a reação da sociedade, né? Contra você, contra mim, né? Contra todos nós, né? E desde a vinda de Jesus, desde o nascimento dele, para você ver a importância, irmãos, da vinda de Cristo. Quem estudou aí e está estudando, né? A gente sabe que na história, né, o tempo ele é dividido em duas partes, não é? Quem sabe quais são essas partes? Antes de Cristo e depois de Cristo. Para você ver a importância de Jesus na sociedade, a importância de Jesus
no mundo, na história do mundo. O impacto de Jesus na história. O mundo antes de Jesus era uma coisa, o mundo depois de Jesus é outra coisa. Até a história, meus irmãos, tantos anos antes de Cristo, tantos anos, tantos séculos depois de Cristo. Então a vinda de Cristo, ela impactou a história também, porque a história ficou dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas também duas turmas na terra. Duas turmas na terra. Quem são? Os que adoram, os que adoram, os que adoram, os que adoram, os que adoram. Irmão, você é da turma dos que adoram, adore aí a Deus. Duas turmas, os que adoram e os que se incomodam. Sempre vão ter essas duas partes, meus irmãos. Aqueles que adoram a Cristo, que somos nós, e aqueles que se incomodam com Cristo, com a presença de Cristo, com o agir de Cristo na terra, e com o plano de Deus para a humanidade. Você faz parte de que turma? Você pertence a uma delas. Qual parte você faz, irmãos? Dos que adoram, glória a Deus por isso. Adore esse Deus, adore a Jesus todos os dias, porque você faz parte da turma que adora Cristo. Tem alguém que se incomoda com Cristo aqui, com a presença dEle, com o agir dEle? Se tem, levanta a mão aí que a gente vai orar daqui a pouco. Não, né? Então amém. Você faz parte dos que adoram a Jesus. Você pertence a essa turma, né? E o diabo, meus irmãos, como sempre, né? Quem sabe a função do diabo e a missão dele na terra? Os irmãos estão espertos. Roubar, matar e destruir. Ele tem feito isso, irmãos? O diabo tem roubado, tem matado e tem destruído? Ele tem feito. Por quê? Porque ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele rouba, ele mata, ele destrói se você deixar. Ele rouba a sua paz, ele rouba a sua família, ele rouba a sua felicidade, ele rouba tudo de você se você deixar. Ele destrói casamentos, ele destrói relacionamentos, ele destrói a vida pessoal, ele destrói a pessoa. E ele mata. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, não é isso? Bramando como um leão, buscando a quem tragar, buscando aquele que no momento de infelicidade, no momento de revolta, abre as portas, abre a brecha, ele vem e entra, irmãos. Aí ele rouba, mata e destrói. Ele rouba, mata e destrói. E ele não fica feliz, meu irmão, por quê? Ele não quer que as pessoas aceitem um plano de salvação. Ele não quer que as pessoas aceitem o plano de salvação. Eu gostaria de ler com você aqui 2 Coríntios. Se você quiser abrir em 2 Coríntios, vai ser quase tudo, né, Sol? 2 Coríntios, né, Gi? 2 Coríntios 4, versículo 4, diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem que cegou aí, irmãos? O entendimento? O Deus dessa era. Satanás cegou as pessoas. A gente percebe, a gente vê tantas coisas acontecendo, né? Tantas atrocidades, tantas coisas ruins. Aí você pensa, meu Deus, como que uma pessoa pode ter coragem de fazer isso? Como uma pessoa pode ter, né, coragem de cometer determinada coisa, fazer determinada violência, determinado crime, determinada coisa contra o próximo? O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Amém, meus irmãos? E quem se incomoda na verdade com a presença de Cristo na nossa vida, não são as pessoas,
As pessoas são levadas por Satanás, meus irmãos, a se incomodar com isso. Nós vemos aqui que o Deus dessa era cegou os descrentes. Então muitas vezes a gente sofre uma perseguição no trabalho, a gente sofre uma perseguição em casa, a gente sofre uma retaliação na sociedade. Nós temos que ter esse entendimento, meus irmãos, que nós somos feitos para brilhar. Você foi feito para brilhar, você foi feito para levar o amor, você foi feito para resgatar as ovelhas perdidas. Aquela uma que está lá, você tem que deixar suas 99 e ir atrás dela, porque você foi chamado para isso. Eu fui chamado para isso e você foi chamado para isso. As pessoas estão cegas, meus irmãos, por Satanás. Ele tem cegado as pessoas. Então tenha esse entendimento, que o inimigo cegou as pessoas para ir contra nós, cegou as pessoas para nos perseguirem, para nos retalharem. E qual é a nossa, o que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa ação contra isso? Revidar na mesma moeda. Claro que não, meu irmão. Claro que não. Ore por elas. Satanás não quer que as pessoas aceitem o plano da salvação e vão se opor, vão perseguir a igreja, vão tentar retalhar os nossos trabalhos aqui, vão tentar retalhar o nosso avançar. E nós, como igreja, nós como chamados de Cristo, nós temos que orar por elas. Ao invés de querer combater o mal com o mal, orem por elas. Orem por elas. Os sacerdotes, eles foram incitados pelo diabo. E eles incitaram o povo a fazer o quê? A crucificar Jesus. Eles foram incitados pelo inimigo a quererem que Jesus morresse. E eles incitaram quem? Todo o povo. Eles incitaram o povo a querer também que Jesus morresse e fosse crucificado, que soltassem um assassino e crucificassem a Jesus. Está certo que estava planejado, era o plano de Deus ali, mas o inimigo cegou aquelas pessoas, para que eles quisessem e desejassem que Jesus morresse. E é diferente hoje. Satanás, ele incita muitas vezes uma pessoa. Eu estava até dando um exemplo do meu trabalho, né, de uma pessoa que está sendo incitada por Satanás para tirar minha paz, irmãos. Olha que coisa. Parece que tudo de errado acontece com ele. E todas as vezes que ele me liga ou me passa alguma coisa é com afronta. Mas olha como eu aprendi, né? Se fosse em outra época, se fosse lá atrás, né, eu já, igual o pessoal fala, já meti o pé. Não, estamos orando por ele, colocamos o nome dele, está aqui anotado, ó. Está aqui no final da folha anotado o nome dele. Nós estamos em oração por ele. Para quê? Para que saia essa cegueira espiritual dele, para que ele se encontre com Jesus, para que ele se encontre com Deus, né? Para que ele se encontre, que ele tenha salvação na vida dele. Porque é uma pessoa que precisa de salvação. E nós temos que entender isso, que é Satanás cegando as pessoas muitas vezes em nossa vida. Ali eles incitaram o povo. Então, ao invés de pagar com a mesma moeda, ore por elas. Amém, irmãos? Amém. 2 Coríntios 10:3 diz assim: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Aleluia. O normal do ser humano, do homem, né? É quando sofre alguma retaliação, quando sofre alguma coisa, é fazer o quê? Revidar. Não é? É revidar. Numa guerra, qual é a visão do soldado contra o soldado oposto? Se eu não matar, ele vai me matar. Não é isso? Se eu não matar ele, se eu não matá-lo, matar ele, assassinar o português. Se eu não matá-lo,
ele vai me matar. Numa guerra, o natural é isso, entre dois povos, entre duas nações inimigas, né? O natural seria isso, não é verdade? Se eu não matá-lo, eles vão me matar. É o padrão natural do homem, o padrão natural da guerra é esse: eliminar o inimigo. É eliminar o inimigo, meu irmão. O padrão da terra. Mas o nosso padrão, qual que é o nosso padrão? Nós lemos aqui: embora nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. E qual que é o nosso padrão? O nosso padrão, meu irmão, é a reconciliação. O padrão que você tem que viver é o padrão da reconciliação. A pessoa lá fora, ela não é sua inimiga, ela está cega. A pessoa que te persegue, a pessoa que está pisando no seu calo, a pessoa que está te retalhando, a pessoa que está tirando o seu sono, ela não é a sua inimiga, ela está sendo usada pelo nosso inimigo. E quem que é o nosso inimigo? Que nós lemos lá no comecinho: Satanás. O nosso padrão, o meu padrão, o seu padrão de cristão, o seu padrão de homem aqui na terra, enquanto você vive aqui, né? Não somos ETs, né, Dri? Mas nós não somos desse mundo. O nosso padrão é a reconciliação. É você tentar levar essa pessoa a se reconciliar com Deus. Foi para isso que Jesus veio, meu irmão. Foi para isso que Jesus veio na terra e morreu lá, e causou todo o impacto desde o seu nascimento. É para falar para mim e para você: ei, você tem que reconciliar as pessoas comigo. Eu dei a minha vida por você, eu dei a minha vida por ele também. E o seu papel na terra é de reconciliação. Você tem que reconciliar essas pessoas comigo, não desejar a morte dele. Tem pessoas, meus irmãos, que são muito ruins. Tem pessoas que são muito difíceis de viver, de conviver. Tem pessoas que nos afrontam todos os dias, que buscam nos destruir, são usadas pelo inimigo. Traga a reconciliação onde você estiver. Esse é o impacto que Jesus tem que ter na sua vida. Esse é o impacto que Jesus tem que ter na sua história, na sua vida, meu irmão. De levar a reconciliação àqueles que não acreditam em Cristo. Levar a reconciliação àqueles que se incomodam com a presença de Cristo. Levar a reconciliação àqueles que perseguem a igreja. Aleluia. A nossa pregação, a pregação que você aprendeu, que eu aprendi, é essa: a reconciliação. Transforme os seus inimigos em novos amigos e não em cadáveres. Transforme os seus inimigos em novos amigos. Somos um exército para levar a salvação a todos. Salvar aqueles que Satanás está tentando destruir. Um dia ele tentou me destruir. Ele tentou me destruir um dia. Já tentou você, e ele não vai parar de tentar nos destruir, meu irmão. E nós temos que resgatar essas pessoas. Nós somos um exército chamado para isso. Salvar as pessoas que Satanás está tentando destruir. 2 Coríntios 10:4 diz assim. Está acabando, meu irmão. 2 Coríntios 10:4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, elas são poderosas em Deus. Nós oramos a Deus pelas pessoas. Nós oramos a Deus por essas pessoas, mas nós precisamos amá-las também. Não adianta você orar pelo seu inimigo: Senhor, dá um jeito lá, não sei o que. Se você não amar ela, não adianta nada. Nós oramos pelas pessoas, mas nós temos que amar essas pessoas também. A nossa arma é essa, meu irmão. Não é arma carnal. Não adianta você ficar batendo boca, você discutir, você querer brigar, você querer sair na mão. Não adianta.
Você tem que orar por essas pessoas, orar pelas pessoas. E você precisa amar também essas pessoas. É preciso amar essas pessoas. Aleluia. Oração e amor. Essas são nossas armas. A nossa arma não é o nosso braço. A nossa arma não é um 38 carregado. A nossa arma não é xingar, né? Retrucar, não é ficar batendo boca, não é humilhar, não é isso. Nossas armas são essas: oração e o amor. Oração e o amor. Jesus te atraiu para te libertar. Então use o amor que Deus teve por você. Use o amor que Jesus teve por você. Use o amor que Jesus tem por você. Irmãos, eu não tenho palavras para dizer o amor de Cristo por mim, meu irmão. Não era para eu estar aqui hoje. Se eu fosse ver pelo modo natural, não era para eu estar aqui hoje. Porque Deus me escolheu e eu estou aqui. E eu abri o meu coração. Eu abri o meu coração para que Ele realmente impactasse a minha vida e mudasse a minha história. Porque se eu fosse pelos modos naturais, eu nunca ia ter uma família, eu nunca ia estudar, eu nunca ia ter um emprego. Se eu fosse pelos modos naturais, aquilo que Satanás estava me cegando e colocando na minha mente e no meu coração. Mas Jesus veio e impactou a minha vida e mudou a minha história. Me libertou desses pensamentos mentirosos. Ele me libertou desses sentimentos ruins que Satanás colocava no meu coração, porque o Deus dessa era cegou o entendimento dos homens. Mas Jesus veio para impactar a nossa vida e transformar a nossa história. Jesus veio transformar a nossa história. As nossas armas não são naturais, não são armas humanas, mas é o amor. Use o amor para vencer o ódio, meu irmão. Você não pode ter ódio no coração por outra pessoa. A Bíblia fala que não pode jorrar de uma mesma fonte o quê? Água salgada e água doce, né? Tem até uma música que a banda Águias cantava, né, Lucas? Será possível de uma fonte só jorrar água salgada e água para beber? Na canção de amor não dá para entender. Mas se alguém não ama o que vê, não dá para jorrar amor e ódio do seu coração, meu irmão. Ou você adora, ou você se incomoda. Ou você adora, ou você fica com raiva, com ódio. Não dá para jorrar os dois sentimentos do mesmo lugar. Não dá para morar Jesus e Satanás no mesmo lugar. A luz e as trevas não cabem no mesmo lugar. Se você chega na sua casa, está tudo apagado. Se você acende a luz, dá para ficar escuro e claro ao mesmo tempo? Não dá, meu irmão. Ou você é luz ou você não é. Ou você ama ou você odeia. As nossas armas: oração e o amor. 2 Coríntios 10:5 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo pensamento e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quem conhece a Cristo, quem conhece a palavra de Deus, é cheio do Espírito Santo. E quando você é cheio do Espírito Santo, meu irmão, Deus ele vai te dar palavras, Ele vai te usar, Ele vai usar a luz que está dentro de você para convencer as pessoas, para conseguir tirar essa cegueira espiritual. Aleluia. Se alimente da palavra para poder receber o poder do argumento, meu irmão.
Jesus, ele venceu Satanás ali no deserto com o quê? Com a palavra de Deus. Você vai vencer, irmão, Satanás na sua tentação, no seu pecado, com a palavra de Deus. Se encha dela, se encha da palavra de Deus. A internet, o TikTok, a rede social, ela não vai te encher de nada, ela vai esvaziar a sua mente. Ela vai fazer o quê? Vai te cegar. É Satanás cegando as pessoas no tempo de hoje, através da rede social, porque coloca um monte de besteira na cabeça e no coração, e as pessoas não buscam a presença de Deus. Se encha da palavra de Deus para que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Se alimente da palavra para poder receber o poder do argumento contra as mentiras de Satanás contra você. Peça ao Espírito Santo que abra sua mente e que te dê entendimento. Senhor, eu leio a tua palavra, mas eu não entendo. Ora e pede para Deus te dar entendimento, que você vai entender. Peça que o Espírito Santo, irmãos, te ajude a entender a palavra dele, que você vai ver que quando vier a luta, vier a prova, vier o homem mau, vier o homem perverso, como falamos no começo da semana, contra nós vamos vencer através da palavra de Deus e através da presença e do poder do Espírito Santo na nossa vida. Aleluia. Se alimente, busque e encha-se do Espírito Santo. Aleluia. 2 Coríntios 11:13 diz assim: o que eu receio e quero evitar, presta atenção, irmãos, presta atenção nessa palavra. O que eu receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Tome cuidado com seus pensamentos, o que está sendo construído aqui dentro. Paulo diz ali que o receio dele era o quê? Que assim como a serpente enganou a Eva lá atrás, foi com argumentos, foi com palavras. Eva estava passeando, todo mundo conhece a história, e de repente ela estava lá perto da árvore, né? E Satanás fez o que, Eva? Por que você não aproveita aí que Adão está longe, não está te vendo? Ela falou isso, né? Não sei, também pode ser. Mas ele disse o que, a serpente? Satanás usando a serpente: come. Por que você não come desse fruto? Olha como ele é bonito. E Eva argumentou, ela até argumentou e disse o que? Eu não posso comer. Ué, mas por que você não pode comer? Ah, porque Deus falou que eu não podia. Eu posso comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores do jardim, mas esse eu não posso. Mas por que ele falou isso? Ah, ele falou que o dia que eu comer esse fruto eu vou morrer. E a serpente, com astúcia, disse o que para ela? Não, tem nada a ver. Você já ouviu isso nos dias de hoje? Ah, não, essa dancinha aí não tem nada a ver. Ah, essa roupa aí não tem nada a ver. Ah, assistir isso aqui, fazer aquilo ali, não tem nada a ver. Pode. É besteira do pastor, é besteira do líder, é besteira da pastora, é besteira da igreja. Pode. Deixa para lá, faz. Pode comer sim. Você sabe por que Deus não quer que você come? Porque Ele não quer que você seja igual a Ele. Ele não quer que você seja igual a Ele. Pode comer, você vai ver como você vai se sentir bem. E o que Eva fez? Arrancou lá. Não precisou lavar, né? Porque não tem tanta bactéria igual hoje, né? Que hoje você tem que pôr de molho, deixar uma hora lá, lava com cloro, né? Para poder comer. Senão você come, você já pega um H. pylori no estômago, né? Já lascou. Eva comeu e deu também para o seu marido, deu também para Adão. Hoje é a mesma coisa, meu irmão. Satanás tenta corromper a nossa mente,
tenta corromper aquilo que nós aprendemos, tenta nos tirar a pureza de adorar a Cristo, a nossa pureza de amar a Cristo, a nossa pureza de servi-lo na igreja, de servir a Ele. Ele traz coisas, tentações na nossa vida, e quando você fala assim, eu não posso, que é pecado, que pecado nada, o mundo mudou, nós estamos no século 21, pode, claro que pode, não tem nada a ver. Mas o pastor pregou que não pode, a pastora pregou que meu líder falou que não pode, que é pecado. Não, seu líder está por fora, ele não quer que você viva o melhor dessa terra. O melhor dessa terra para mim e para você, meu irmão, é a nossa adoração a Cristo. O melhor dessa terra para nós é garantirmos a nossa salvação, lutarmos todos os dias para trazer essas pessoas para Cristo, reconciliar aqueles que estão fora, aqueles que não estão aqui conosco. A nossa missão e o nosso melhor nessa terra é isso. É adorar ao nome de Jesus, é adorar esse Cristo que deu a vida por mim e por você. Aleluia. Tome cuidado com seus pensamentos e maneiras como eles são construídos em você. Aleluia. Peça a Deus e ao Espírito Santo para preservar a sua mente e o seu coração puro. Satanás, ele vai entrar aqui, ele vai tentar entrar aqui, na sua mente, nos seus pensamentos. Ele vai trazer pensamentos suicidas para você. Não muitas vezes de tirar somente a sua vida, mas de tirá-lo da presença de Deus. Ele vai tentar fazer com que você ache que tudo que a Bíblia diz, que tudo que foi ensinado para você desde pequenininho na escola dominical até o dia de hoje, é tudo mentira. Ele vai tentar trabalhar na sua mente, tentando desvirtuar, meu irmão, tentando tirar a sua pureza de coração, tentando te tirar da presença de Deus, essa sinceridade de adoração. É isso que ele tenta fazer a todo momento comigo e com você. Peça ao Espírito Santo, aleluia, que preserve isso na sua vida, em nome de Jesus. E por último, 1 Pedro 2,15 diz assim: pois é da vontade de Deus, que praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Aleluia. Como você responde a uma provocação? Como você responde a uma perseguição no trabalho? Qual é a sua resposta quando o seu irmão te afronta? Quando alguém te afronta na sua casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na sociedade, qual é a sua resposta? Qual é a maneira que você tem respondido a essas provocações? Quando alguém faz o mal para você, qual é a sua resposta para essa pessoa? Qual é a sua atitude diante dessa pessoa? Aleluia. Como você tem respondido? A sua resposta a essas provocações daqueles que estão sendo influenciados por Satanás, dirigidos por Satanás, tentando tirar a sua paz, tentando tirar de você o procedimento da fé, do amor e da verdade de Cristo na sua vida. Não está em você revidar, meu irmão. Não está você, chumbo trocado não dói. Não é assim. A gente ouve muito isso, né? Chumbo trocado não dói. Dói sim. Não é assim. Não é agressão de qualquer maneira. Aleluia. Mostre a essas pessoas que você é diferente. Mostre a essas pessoas que o Jesus que nasceu lá, que Herodes tentou matar, que todos queriam matar, ele impactou a sua vida hoje de uma maneira positiva, de uma maneira diferente, de uma maneira sobrenatural, especial. Quando você tiver que enfrentar
algo desse tipo, mostre o amor. É através do amor que você vai vencer. É através do amor e mansidão. Você tem que pôr na sua cabeça, meu irmão, não são eles, mas o inimigo através deles. Não são eles, mas o inimigo através deles. O Evangelho de Cristo se resume em uma palavra: amor. Se você não ama o seu irmão, você não faz parte de Cristo. Se você não ama o seu próximo, você não está sendo impactado por esse Cristo. Se do seu coração está jorrando ódio, jorrando raiva, ressentimento, sentimentos ruins, você precisa pensar seriamente, meu irmão, da maneira que Cristo está impactando a sua vida. O amor tudo sofre. Não é assim que diz a palavra? O amor tudo sofre, tudo espera. O que mais? Não suporta, tudo suporta. É isso aí. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus, Ele tenha falado dentro de você, aí no seu coração, e que você possa realmente ser impactado através de uma maneira positiva, que a sua vida ela seja relevante nessa terra, que você realmente leve o Evangelho da reconciliação às pessoas, aqueles que estão cegos, você leve a reconciliação, leve o amor para essas pessoas através da sua vida, e realmente viva um Evangelho de impacto nesse lugar.